Em Nova Orleans, uma sociedade pacífica de vampiros vivia tranquilamente até um ser conhecido como um original chegar e começar a tocar o terror. Quer saber mais? Então se inscreve no canal e dá um play e vem descobrir mais sobre os originais. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série The Originals, ou Os Originais, na tradução BR. A história conta a história da família original de vampiros, primeiros vampiros criados na Terra, que criaram praticamente Nova Orleans do zero. No caso, eles estruturaram a cidade do absoluto zero. Essa história é um spin-off da série The Vampire Diaries, para quem ainda não assistiu. Pelo amor de Deus, né? A série já tem sei lá quantos anos, se eu não me engano ela é de 2012 ou 2014, por aí. Então já tem bastante tempo aí, se você não assistiu, fazer o quê? Ela é um spin-off que vai narrar desde a história, principalmente a história desse rapaz aqui, que é o Klaus. Klaus Mikaelson foi um dos principais vilões da série anterior a ela, e que causou terror em Diários de um Vampiro, e que até hoje é um dos vilões mais amados das séries, pelo menos nesse estilo, né? Das séries relacionadas a vampiro. Eles saem de Mystic Falls e vão para a cidade antiga deles, que no caso Nova Orleans, para tentar reestruturar aquela cidade ao modo deles. Ele é seguido pelo seu irmão, certo? Seu irmão queridinho aqui, que nunca sai do pé dele, e seguido também pela Lobinha, certo? A Lobinha que ele conhece em Diários de um Vampiro. Porém, quando Klaus chega a Nova Orleans, ele descobre que tem um outro comandante lá, tem uma outra pessoa que está tomando ali o governo que ele tinha criado há muito tempo. Que, no caso, ele descobre que é Marcel Gerard, a criança que ele criou como filho desde que era pequeno, e que foi transformado por ele após sofrer uma experiência de quase morte durante o período em que ainda podia ser chamado de vivo. A família original teve que sair de Nova Orleans por perseguição de um caçador implacável, mais conhecido como seu pai, Michael. O cara não parava, o cara era um vampiro top dos top, ele se alimentava de sangue de vampiro, então tá errado em não temer esse cara. Além de tudo, o cara era imortal, ele só podia ser morto por uma coisa, que pode matar um original. No caso, a gente vai falar disso mais pra frente. Em Diários de um Vampiro, eles conseguem matar o Michael, certo? O Michael acaba morrendo pelas mãos do Klaus, deixando assim para eles um amplo espaço aberto para eles fazerem o que eles quiserem, já que não ia ter mais a perseguição do pai deles, que seria a criatura, a única criatura que teria poder para matá-los, para impedi-los. Em Nova Orleans, Klaus quer porque quer ter o seu domínio de volta, afinal, ele não saiu dali porque ele quis, ele saiu dali porque ele foi praticamente expulso. E a gente vai descobrir mais tarde que foi por um motivo bem escroto, bem triste, porque que o cara saiu de lá. A primeira temporada da série, ela aborda principalmente essa questão da gravidez da Hayley, do filho do Klaus, que gera nele ali um certo sentimento. Um cara que era para ser temido por todos, o cara que é para ter pior reputação do mundo. Todo mundo, quando escutava o nome de Klaus Mikaelson, já corria, já se escondia, porque sabia da reputação que ele tinha de louco, sanguinário, executor, Guns N' Roses, essas coisas. Dentro desse período, a gente vai vendo o desenvolvimento dos personagens, como o Klaus vai se desenvolvendo, alguns flashbacks das vidas antigas dele, que a gente não teve em Diários de um Vampiro, que deixa a série ainda mais interessante, assim explicando o sucesso que ela teve, ainda até maior do que Diários de um Vampiro. The Originals, a gente vai descobrir que muita coisa foi deixada para lá, tá? Muita coisa sobre a vida desses personagens não foi contada lá em Diários de um Vampiro, e muita coisa tinha para acontecer. Afinal, eles estavam vivos há mais de 1000 anos, então tinha muita coisa ali não explicada, tinha muita coisa ali que a gente precisava saber, a gente queria saber, mas pelo menos não sabia, porque a série não dizia, né? A série, ela aborda um assunto de família que deixa você, às vezes, muito bem, mas às vezes também muito mal, porque ninguém, pelo menos não ao meu ver, ninguém é tão louco assim sobre questão de família pra fazer o que eles fazem aqui pelo bem da família, né? Segundo eles, pelo bem da família deles. Mas é muita coisa ruim, velho. Muita coisa ruim. Coração pra cima, é a decapitação,
É esquartejamento, é cada coisa que você vê que esses caras fazem e eles dizem que é tudo pela família. A gente sabe que muitas vezes não é, simplesmente um negócio egoísta. Mas falando da série, ela teve um sucesso estrondoso, um sucesso monstruoso, não só nos países fora, mas aqui no Brasil também. Cara, o sucesso dessa série passou em muitas das séries que estavam lançando naquela época, como algumas temporadas de Sobrenatural, que até hoje todo mundo fala que é a melhor série do mundo, mas a gente vai chegar lá um dia, a gente vai falar sobre eles, tá? Melhor que a própria série que ele foi gerado o spin-off, no caso foi o Diário de um Vampiro, que estava sendo lançado ainda na época, não tinha terminado ainda quando essa série lançou, mas que ficou praticamente esquecida depois que a série lançou, certo? Esqueceram de Diário de um Vampiro e correram para os originais, porque não tinha como competir, velho. Eram personagens que todo mundo gostava, que eles tiraram dessa série que estava fazendo sucesso e colocaram em outra série que fez o sucesso que essa série que estava fazendo. Então essa série aqui fez isso e essa série aqui fez isso, ó. Já viram, né? A diferença de qualidade também de produção, de pós-produção ficou muito boa. A narrativa dessa série aqui ficou muito melhor do que Diário de um Vampiro. Então, pra quem gosta de série e tem aquele olho mais crítico, não vai perder nada com essa série, tá? Nada mesmo. E o desenvolvimento dos personagens, principalmente do Klaus, é incrível. As coisas que você vai descobrindo, as coisas que você vê que eles passaram, tá? Tudo o que aconteceu até chegar ali em Mystic Falls, até chegar em Nova Orleans, você vai descobrir todo um universo que não foi explicado em Diário de um Vampiro e que estão explicando aqui nessa série, tá? Infelizmente, para mim, essa série acabou cedo demais, tá? Ela poderia ter durado mais tempo, mas ela acabou cedo demais. Eu sou um dos que defende que ela deveria ter pelo menos mais uma temporada, ela tem 5 já, pelo menos mais uma temporada seria o fechamento perfeito para essa série, tá? Porque no final da série ela deixou muita coisa em aberto, tá? Deixou muita coisa não explicada. Mas isso é uma coisa pra gente explicar mais pra frente. Durante o período que Klaus se mantém em Nova Orleans junto da sua família, Elijah e Rebecca, que no caso são os dois irmãos que estão lá próximos, eles vão descobrindo muita coisa, certo? Eles vão vendo como a cidade se estruturou, como a cidade está sendo governada pelo Marcel, tá? Tá sendo governado por esse queridinho aqui. E como tudo começa a desenvolver para um lado onde ninguém quer esse e todo mundo quer esse. Deu para entender? Deu, né? Então, se todo mundo começa a pensar que todo mundo já achava o Klaus um monstro, tá? Para mim, de conversa. Todo mundo já achava o Klaus um monstro. Um cara que dominava tudo pela força, tá? Um cara que dominava tudo pelo medo. E não estão errados, o cara realmente fazia isso, tá? Ele fez isso em Diário de um Vampiro, ele fez isso nessa série. Mas de um modo um pouco mais cabível do porquê que ele estava fazendo aquilo, tá? Teve uma noção um pouco maior do porquê que ele estava fazendo aquilo. Ele estava querendo simplesmente, pelo menos o que ele diz, né? A gente não pode confiar em tudo que ele fala. Pelo menos o que ele diz, ele estava querendo somente proteger a filha dele que estava ainda no ventre de Hayley, tá? A gente vai vendo algumas discussões, tá? Algumas coisas amorosas até chegar na parte onde a Camille aparece. A Camille é uma psicóloga que, para se manter ali em Nova Orleans, ela trabalha num bar como balconista. Pelo fato de ser psicóloga, tá? Ela começa a atrair a atenção do Klaus, a atenção do Marcel. Primeiro, à primeira vista, para interesse romântico do Marcel, tá? Ela realmente começa sendo interesse romântico do Marcel. Porém, depois de um certo tempo, Klaus vai gerando aquele desenvolvimento, vai tendo aquela backstage ali junto dela. E a gente sabe o que já iria acontecer, né? O cara ajudou esse cara ajudou ela a ficar com esse. E ao mesmo tempo tava ali atrás com os seus planozinhos para trazer ela para ele, certo? A primeiro momento ele não é apaixonado por ela, ele estava interessado apenas no que ela podia fazer, no caso seria manipular o Marcel, e ali na escrita dele, que no caso como ele precisava de alguém para escrever a história dele. Eu acho isso aqui muito escroto. Ele mesmo poderia escrever. Ele pinta muito bem, ele faz as coisas muito bem, ele mesmo poderia escrever a própria história. Mas ele queria alguém porque ele queria alguém para massagear o ego dele. E a Camille é diferente, a Camille não faz isso, ela não massageia ego de ninguém. E por isso começa a desenvolver o sentimento desse cara.
E do decorrer da série a gente vai descobrindo que ela vai sentindo alguma coisa por ele ali também, mas bem fraca, alguma coisinha mais com amizade, mais com essas coisas, mas que a gente sabe que no final vai ser um interesse amoroso. Dentro dessa série tem muita coisa relacionada à paixão, tem muita coisa relacionada à família, tem muita sanguinolência, tem muita ação, então você não perde nenhum ponto. Se você é um apaixonado por romance, você vai ter um romance bom aqui, certo? Um romance bem desenvolvido, não só do Klaus, mas do Elijah também, alguns romances desenvolvidos pelo Elijah. A Rebecca nem se fala, tá? A Rebecca, pelo amor de Deus, ela não pode ver um homem que ela se joga. Durante o período da série, você vai se desenvolvendo junto com os personagens. Você vai entendendo o que cada personagem é realmente. Você vai entendendo como o Elijah é aquele conselheiro do Klaus, tá? Você vai entendendo como a Rebecca é aquela irmã que eles consideram ainda frágil, tá? Apesar de ser imortal, apesar de ser um original também, eles consideram o elo mais frágil ali. E vai vendo o quanto o Klaus, o quanto esse personagem que foi um vilão surpreendente, foi, eu acho que a única coisa boa, uma das melhores coisas que aconteceu em The Vampire Diaries foi esse cara aparecer, tá? E muita gente vai discordar, tá? Mas pelo amor de Deus, antes dele a série era arrastada, acho que assim é um modo mais fácil de falar, certo? Para não dizer ruim, ela era arrastada, ela tinha pouco suspense, ela tinha pouca ação, ela tinha poucas motivações que faziam você querer ficar na série, até o Klaus chegar, tá? Até você descobrir que existia realmente um vampiro original, não era mais uma história tipo Conde Drácula, tá? E essa série, os originais transparece para você tudo que você queria saber sobre ele e que não ficou explicada em Diários de um Vampiro. O início da série é muito bom, o meio da série é muito bom e você não consegue parar até você chegar até o final da série, que para muitos é um péssimo final, para muitas pessoas é um péssimo final, mas que para mim poderia acabar daquele jeito, realmente poderia acabar daquele jeito, porque foi um encerramento bonito para alguns personagens e foi um encerramento bonito principalmente para o Klaus, tá? Que no caso é o protagonista da nossa série, tá? O vilão protagonista da nossa série. Ele é tanto o protagonista quanto o antagonista dessa série. E que encerrou o cara muito bem, certo? Encerrou o Klaus ali muito bem, mas eu achei muito corrido. Tipo, aquela quinta temporada foi rápida demais. Eu não sei se o estúdio tava com pressa para terminar, não sei se o estúdio tava com o orçamento apertado, tinha data prévia para terminar, mas foi muito rápido. Esqueceram de explicar muita coisa, esqueceram de desenvolver alguns personagens, por exemplo, a Hope. A Hope é a filha do Klaus, tá? Que vem na primeira temporada, mas que só vai ter ali uma vida realmente, vai ter ali um desenvolvimento realmente a partir da quarta e da quinta temporada, o final da quarta e o início da quinta temporada, certo? A partir da quinta temporada que ela se desenvolve realmente, tá? Mas na quarta ela já tá por ali, já tá mostrando quem ela é. Mas que pra mim foi um encerramento bom, certo? Desenvolveu o personagem bem, encerrou ele bem, porém ficou muita coisa inexplicável, muita coisa ali fora de contexto, na minha opinião. Faltou explicar algumas coisas, encerrar algumas coisas do modo certo, tá? Não que foi ruim, mas não encerraram do modo certo. Bom, mas por hoje é isso aí, vou dando meu pause, tá? Se você ainda não assistiu os originais, corre pra assistir, tá? A série tá completinha, você consegue achar ela na Netflix ainda, sem problema nenhum. Você consegue ver ela também, se eu não me engano, na Amazon Prime, mas eu não vou dar certeza aqui. Eu sei que na Netflix tem e eu posso dar com certeza. A série é maravilhosa, eu espero que vocês gostem. Prepara a tua pipoca, pega aquele refrigerantezinho básico, não deixa nenhum vampiro te morder e tchau!